No dia 10 de agosto é celebrado o dia em homenagem às pessoas com altas habilidades e superdotação. Para falar sobre essa data importante, para que conscientiza a população, né, e a todos nós sobre essa situação, nós vamos conversar hoje com Aline Moraes, que é mãe e idealizadora do evento que vai acontecer na UNB esse final de semana, Gabriel Moraes, que é filho dela, e doutora Manuela Lins, que é psicóloga e terapeuta cognitiva. Estão conosco essa tarde aqui no TVC1. Eu agradeço a presença de vocês. Uma boa tarde. Boa tarde. Que honra receber o Gabriel aqui, ele que já é uma figura conhecida nossa, já esteve conosco outras vezes, né? Já é uma estrela da casa. Aline, eu gostaria de saber, você, né, que está à frente aí do grupo, primeiro eu gostaria que você explicasse o que é o grupo. Claro, primeiramente boa tarde a todos e a todas. O grupo, na verdade, nasceu através das demandas que eu fui tendo com meu filho Gabriel, né, que é superdotado. E eu percebi que tudo aquilo que eu já tinha vivido quando ele tinha 5 anos, hoje ele tem 10, poderia ajudar outras mães, né? Então, inicialmente, foi numa perspectiva de apoio a outras mães, para que elas pudessem me nutrir e eu também pudesse apoiá-las de alguma forma, né? Porque a gente, enquanto mãe de superdotado, enquanto família de superdotado, nós passamos muitas dificuldades, sobretudo de profissionais que realmente entendam a condição das altas habilidades e da superdotação e também da dupla condição, que é quando a criança ou a pessoa, né, tem altas habilidades e um TDAH, altas habilidades e um autismo, que isso a doutora Manuela, que é doutora na área, ela vai poder explicar um pouco melhor, que inclusive ela já foi psicóloga do Gabriel e agora é minha psicóloga, é uma pessoa que eu confio muito nesse âmbito técnico. Então, eu passei muitas dificuldades até chegar em profissionais que realmente entendesse, compreendesse, acolhesse e tivesse competência para atender um superdotado. Então, eu criei esse grupo cresceu substancialmente. Já está com quase 800 mulheres, já estamos, né? com quase 900 mães lá no grupo, e são mulheres incríveis, são mulheres potentes, são famílias abençoadas, que eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, por ter me conectado a essas pessoas. E lá também nós temos profissionais que também são mães, e criamos essa conexão, sabe? Criamos, assim, esse trabalho coletivo. E esse encontro, ele vai estar acontecendo justamente porque a gente tem essas mulheres incríveis, essas mulheres que são sensacionais, que são mães aí que têm trabalhado arduamente para que esse encontro acontecesse, né? E a gente está com uma expectativa, assim, de receber muitas famílias. Nós temos mais de 250 inscrições, e uma perspectiva aí de 600, 700 pessoas passando pelo encontro. É algo inédito, é um marco aqui no Distrito Federal. Por quê? Porque nós não tivemos recursos financeiros de nenhuma empresa, de nenhuma instituição. Foi uma vaquinha que a gente abriu ali no grupo. As mães, que são sensacionais, um beijo para vocês, amo vocês. A gente começou a fazer essa vaquinha, as mães foram contribuindo e a gente conseguiu fazer e tá ficando lindo, vai ser lindo, um marco mesmo no Distrito Federal para que pudesse gerar equidade. Por quê? Pode me interromper se precisar, porque é um assunto que eu realmente fico muito mexida, muito movida. Porque a gente está fazendo tudo de maneira gratuita, ninguém vai pagar inscrição, nós temos lá doutores, mestres da área, nós vamos ter aí o apoio da Polícia Civil, fazendo identificação, tirando a nova identidade, nós temos o apoio da UNB, da área da matemática, que, nossa, sensacional, apoios de psicólogas, psicopedagogas, inúmeros profissionais que estão indo ministrar oficinas de maneira gratuita, e também o protagonismo das crianças e dos adolescentes, que também vão estar ministrando oficinas, das famílias. Então, assim, para nós está sendo algo espetacular. E também temos uma cereja do bolo, que é uma ação social, que a FIBRA, Federação das Indústrias de Brasília, entrou como parceiro dentro do projeto chamado Conexão, que é coordenado pela Cida Lima, com uma equipe maravilhosa, que vai estar lá fazendo a arrecadação de kits de higiene que vão ser entregues para as crianças em situação de vulnerabilidade social acolhidas numa instituição. Então, Aline, é um projeto... eu preciso, além de parabenizar Claro. você,
pela iniciativa e todos que compõem, né, esse grande grupo, as mães que estão aí também. Eu acho que é muito pertinente você inclusive falar que deve ter sido a dúvida dessas mulheres que estão compondo esse grupo e de outras tantas que de repente estão nos assistindo ou irão nos assistir de alguma forma. Como que você identificou no Gabriel essas altas habilidades? Porque é um desafio também para as mães. Começa de repente uma criança, e a doutora Manuela vai explicar logo mais disso também, essa dificuldade de não se encontrar na escola, porque existe uma estereotipia para o superdotado, né? As pessoas meio que designam que é uma criança XYZ. Como que foi essa descoberta? Ótima pergunta, muito pertinente. Porque, assim, eu nunca imaginei que o Gabriel fosse superdotado, né, meu filho? Eu só tenho ele de filho, meu milagre. E começou com problemas na escola. Então, o Gabriel, aos 7 anos, já tinha passado por 7 escolas. A gente percebe que existe um despreparo muito grande para entender a condição da superdotação, porque existe um mito da genialidade, né? Inclusive, a gente luta também para que possa fomentar a política pública para a identificação, para além desse olhar de procurar a superdotação, porque eles são sujeitos com toda uma subjetividade, com inúmeras situações ali a serem vistas, não só a questão produtiva, né, mas de quem eles são. Então começou com problemas nas escolas, né, onde falavam que ele podia ter algum tipo de transtorno, como TOD, transtorno positivo desafiador, né, ou alguma outra questão. E ali eu comecei, por isso que eu criei o grupo, passar por inúmeros profissionais, por inúmeras escolas, e quem, assim, que começou realmente a estudar, a olhar, eu fui atrás, eu fui buscar. Então, assim, se você é uma mãe, se você é um pai, se você é um cuidador, que você tem uma criança curiosa, né, que faz muitas perguntas, que fica entediado na escola, que tem, assim, uma pergunta para além da idade, tudo isso é uma forma de você ficar alerta, né? Essa parte mais técnica eu vou deixar com a doutora Manuela, que tem mais expertise para falar, né, doutora? Antes de falar com a doutora Manuela, eu quero saber do Gabriel. Gabriel, conta pra gente. O Gabriel tá sem microfone, gente, mas ele vai falar bem pertinho do microfone, com certeza dá pra ouvir. Gabri, conta pra nós o que é pra você ser uma criança com altas habilidades e o que você ama fazer, qual é a sua coisa favorita? Bom, ser um superdotado é pensar alto, não é ser uma criança, assim, que sabe tudo. Nós aprendemos rápidos e eu passei por isso. No segundo ano, se eu bem me lembro, eu estava fazendo uma aula de inglês, eu já sabia. Eu queria sair, só que eu ficava no ambiente escolar e, como minha mãe disse, eu fico preso dentro da escola, me dá um tédio. Então, para crianças, adultos superdotados que fica entediado que tem que fazer um trabalho na escola, tenta procurar alguma ajuda, compartilha com a sua mãe, se tiver uma psicóloga também. E aí, assim, a gente, como superdotado, de vez em quando, sim, tem TI, dupla condição. E nós somos bem agitados, tem uns calmos e agitados. Assim, na minha perspectiva, eu gosto de ser um superdotado, porque eu faço vários amigos e muitos amigos que eu faço, eles são muito simpáticos. Que legal. E teve um amigo aqui em Brasília, que eu não sei se ele tá vendo, o nome dele é Davi. Davi, tô com muita saudade de você. Alô, Davi! Recado pra você, direto. Qual a dificuldade que você tem como superdotado? E a maior dificuldade é não conseguir de vez em quando lidar com algumas coisas, tipo perder um videogame, ou ter que parar de ver TV. Por isso que a doutora Manuela tentou me ajudar e ainda ajuda. Ai, que ótimo! Que nem por sempre isso. todo mundo é perfeito, né, tia Manuela? É verdade. Gente, a educação dessa criança aqui, hein? Exemplar também. E eu amo mesmo, de verdade, compartilhar minhas emoções com os meus parentes, tipo a minha avó, minha mãe. Aí eu também queria mandar um beijo pra minha avó que tá em casa, provavelmente vendo. Que bom! Minha tia Angélica. Um beijo. Beijo, vó! Essa cena vocês já viram na TV antes. Doutora Manuela Lins, agora é com você, direto.
as crianças com superdotação, elas tendem a ser vistas como privilegiadas, né? Como eu falei, existe um estereótipo, as pessoas querem botar um título. E quais são os principais desafios, a partir da descoberta, os desafios emocionais, com a escola? Como que essas mães enfrentam essa situação, doutora? É uma situação difícil. Você falou do mito, né? Que a gente tem muitos mitos envolvidos. O da genialidade é um deles. Então, realmente, existem pessoas que são gênios. A gente tem alguns prodígios, mas isso não é o que fala das altas habilidades. Não é a maioria, né? Então, se espera, inclusive, que essa criança, né? Se ele tem altas habilidades, ele vai ter um ótimo desempenho na escola. Então, como assim? Essa criança tem altas habilidades, mas ele não tirou nota boa. Então, a gente precisa esclarecer essas famílias, né, do que é altas habilidades. Agora, a gente tem uma discussão maior, inclusive na mídia, né, sobre o que são altas habilidades. Né, tem algumas coisas que a gente precisa, né, explicar como é o funcionamento, mas a gente já tem uma disseminação maior do conhecimento. Eu acho que isso é importante para as famílias, para que possam reconhecer nos seus filhos essas características. A gente não fala de diagnóstico, né? Porque a ideia de diagnóstico remete ou pode remeter, né, a algum transtorno. E uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é isso. Recentemente na mídia, né, vem se discutindo, pessoas com altas habilidades necessariamente vão ter transtornos? E não, isso não é verdadeiro, né? A gente pode ter algum transtorno associado? Pode, mas não é uma condição. Então, a gente precisa esclarecer as famílias, né, de fato, do que são altas habilidades, como que elas podem identificar, para que a gente no consultório, por exemplo, possa trabalhar, né? Uma característica, né, o perfeccionismo. Então, são crianças crianças e adultos, né, que se cobram muito, que querem ser excelentes, né? Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. São crianças e adultos, né, que têm dificuldade de regulação emocional, que é essa capacidade que a gente tem de sentir uma emoção, às vezes uma emoção desagradável, como raiva, e a gente conseguir voltar ao nosso estado, né, de bem-estar. Então, não dá para eu dizer para você exatamente o que é que eu vou trabalhar, porque depende muito do perfil daquela criança, das características daquela família, mas em geral a gente vai trabalhar essas habilidades emocionais, a gente pode precisar trabalhar habilidades sociais, porque são crianças, por vezes, que eu vejo no consultório, que tem dificuldade para fazer amigos. Não é o caso do Gabriel, mas a gente tem muita criança. Por quê? Imagina uma criança de 9 anos que gosta de estudar astrofísica. Qual outra criança de 9 anos na escola dela vai querer estudar isso? Então é difícil ela se conectar, é difícil ela se sentir pertencente, né, àquela comunidade escolar. Então a gente pode trabalhar vários aspectos, inclusive os aspectos sociais. Doutora, inclusive, vou até pedir para vocês virarem um pouquinho mais para a câmera para o pessoal ver vocês melhor em casa. Vou pedir para vocês fazerem um convite para o final de semana, que é importante. Só preciso de um adendo antes. A mãe, os pais responsáveis identificaram, até a própria escola, identificou que a criança pode ser que tenha superdotação, altas habilidades. Ela recorre a quem para fazer um teste, quem ela procura? Eu não sei se é um trabalho, se você desenvolve isso nas redes sociais, mas se for, você já pode, por gentileza, fazer esse esclarecimento. Tá. Com relação a essa avaliação, eu acho importante a gente salientar, não é meramente uma aplicação de testes, a gente não pode reduzir, né, a superdotação ao QI, né, que é um erro comum de se ter. Então, é uma avaliação importante, mas a gente vai precisar olhar o todo dessa criança, dessa família, como a Aline falou, né, é um sujeito com múltiplas características, então é importante avaliar, sim, a questão cognitiva, e aí vem inteligência, função executiva e vários outros aspectos. O psicólogo, ele é capacitado para fazer isso. Contudo, a gente precisa ter cuidado no profissional que a gente está escolhendo, porque como é um tema que tem se popularizado, a gente não tem muitos profissionais qualificados para realizar a avaliação, mas que estão fazendo. Então, acontece diagnóstico errado, né? Muitas famílias chegam lá no consultório, né, com laudos redigidos por psicólogos, que a gente tem muitas falhas, muitos erros, né? Então, é importante, sim, buscar um psicólogo, buscar um pediatra para orientação, buscar um neuro para orientação, né? Mas o psicólogo pode, sim, realizar a avaliação. Perfeito. Agora sim vou pedir para vocês fazerem o convite para esse final de semana, que é muito importante, inclusive dizer onde estão essas informações, se é nas redes sociais. Eu acho que inclusive está até aparecendo aqui, @famílias.ahsd.2e. E agora sim, por favor, o convite.
Só antes de encerrar, eu quero aqui também agradecer todas as mães do grupo mais uma vez. Sem vocês isso não seria possível. Agradecer a Deus, agradecer a minha família, meu marido Júnior, minha mãe, minha irmã, todos que me dão apoio, porque a gente tem muitos bastidores que não são mostrados, né? E não sei se é um grito de socorro para que realmente o nosso poder público ele possa olhar para essas crianças, para esses adolescentes, para os adultos, porque eles crescem. A gente precisa de políticas públicas que fomentem a identificação. A gente tem as salas de recursos que, infelizmente, não está atendendo a demanda, né? A gente aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem crianças que ficam 2 anos na fila de espera. A gente não tem uma transparência nessa lista de espera aqui do Distrito Federal. Eu não sei de outros estados. A gente tem profissionais incríveis nessas salas de recursos, mas a gente não tem essa transparência nessa lista, a gente não consegue identificação gratuita. Então, aqueles que conseguem fazer uma identificação é uma minoria, porque uma avaliação hoje, ela custa de 3 mil a 8 mil reais. Meu Deus! E hoje a gente não tem isso de maneira gratuita. Então, a gente precisa que o nosso presidente, o ministro da Educação, o governador possam olhar para esse público, porque são crianças, são adolescentes e pessoas incríveis que podem contribuir muito com o nosso país e que infelizmente estão adoecendo por falta de equidade, de direito, porque eles pensam, como o Gabriel falou, de uma forma rápida, diferenciada, de uma resolução de problemas diferente, e muitas vezes eles têm que seguir o ritmo de quem está ali dentro de uma questão mais típica. Todos são incríveis, mas eles têm uma mente que processa mais rápido, né? Então é uma mente de superdotado, e a gente não, infelizmente no Brasil hoje, a gente está muito distante de ter equidade para que eles possam correr na velocidade deles, para que eles possam voar. E assim, eu agradeço a TV Cultura, agradeço a todos vocês, de verdade, TV Cultura, vocês sempre abrindo as portas para a gente trazer esse tema, para fomentar equidade e inclusão para os superdotados, e é isso. Então, o convite eu vou deixar o Gabriel fazer, né, doutora Manuela? Para que vocês possam realmente celebrar a superdotação, que são pessoas incríveis, que têm, assim, asas para voar e só precisam que a gente encoraje voos. Então, a gente tem professores incríveis, a gente tem escolas que querem atender, então a gente precisa de profissionais que realmente estudem e se qualifiquem para atender essas preciosidades. Bora lá, Gabriel? Quer chamar o pessoal? Crianças, adolescentes e pais, vamos pro evento amanhã de superdotado. Tá aí, gente, feito o Obrigada, convite, gente. o apelo importantíssimo, né, às autoridades aí, feito pela Aline aqui, que é, de fato, o objetivo, o serviço que nós prestamos aqui, de fato, é esse. Quero só reforçar, a data é 9 de agosto, amanhã, na Universidade de Brasília, no Complexo Bessan da UNB. Se colocar no Waze, chega lá, viu, porque eu frequento lá, eu sei. De 8 às 17h30, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, viu, mais uma vez. Gabriel, obrigada de novo. As portas da TV Cultura estão sempre abertas para essas causas, né? No que a gente puder ajudar, estamos aqui. E quero lembrar que as mães que estão participando, muitas mulheres participando ao vivo no YouTube, nas nossas redes sociais, também vocês viram e nós colocamos aqui o perfil da doutora Manuela para todos que precisarem, né, esclarecer outras dúvidas aí técnicas referente a esse assunto. Gente, obrigada de novo, Obrigada. tá bom? E obrigada a você também pela sua companhia e pela sua audiência. Quero te lembrar que a gente volta agora só na segunda-feira, ao vivo às 12h45, com notícias de Brasília, do Brasil e do mundo. Uma boa tarde para você. Tchau.